eu tenho muito medo de fazer alguma coisa errada ou de não conseguir resolver a dor crônica que esse paciente tem. Esses padrões que eu posso observar, você, nas conversas ali dentro do CRM Black e nas que você tem com o médico também, entendemos que é importante você identificar as suas crenças. Existem alguns, assim, eu acho que quando eu falo aqui que o médico ele tem esse não sou bom o suficiente e não tenho conhecimento suficiente, isso também vem de um padrão de perfeição, de perfeccionismo. E aí, como que é isso? E é até legal trazer isso aqui, como que ele vai ter tempo, de fato, para parar e pensar no que ele tem para tomar de consciência para que a vida dele mude, se ele não tem tempo para ele, se ele não tem tempo para nada? Bia, seja muito bem-vinda ao Médico Celebridade Cast, e o intuito da gente estar aqui é para falar sobre travas psicológicas que os médicos têm, ou seja, tudo aquilo que os limita psicologicamente para crescer dentro do empreendimento deles, muitos na clínica, no consultório, outros até mesmo na carreira, seja ela carreira no estado ou em qualquer outro lugar. E o porquê de você estar aqui? Porque a Bia, ela é responsável aqui por um braço muito importante dentro da nossa mentoria CRM Black, que é todo o nosso mentorado, Bia, ele passa por você e pelo seu time para a gente fazer ali uma análise psicológica e comportamental desse mentorado, porque eu sempre falo, toda vez que um mentorado meu, um médico inicia a mentoria, a primeira coisa que a gente tem que entender é como está o psicológico dele, possíveis travas que esse médico tem, coisas que estão atrapalhando ele crescer. Se você agora pudesse apresentar e já falar um pouco sobre quais são essas travas que limitam o médico crescer, que você notou, tanto na nossa mentoria, quanto nos outros médicos que você também já conversou fora dela, seja muito bem-vinda ao podcast. Bom, muito prazer, estou muito feliz. Vitor, quero primeiramente agradecer tanto o seu convite aqui, é uma honra poder vir falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente tem feito, inclusive na CRM Black, mas também, eu não sei se você sabe, mas você foi uma das primeiras pessoas a confiar no meu trabalho, né? Lá no ano passado, no início do ano passado, quando eu iniciei com o Destrave, você foi meu segundo cliente, eu ainda estava entendendo como funcionava, eu lembro até hoje a nossa reunião que a gente fez, você falou, eu quero fazer a sessão de Destrave, e eu sem nem entender como que funcionava a minha estrutura ainda. Obviamente que de lá para cá muitas coisas mudaram e a gente tem conseguido fazer um trabalho muito legal. E eu acho que isso, né, além da gente falar das travas médicas, psicológicas, o que limita esses médicos, é parabenizar vocês por reconhecerem que é importante esse cuidado com a saúde mental do médico, né? Não só do médico, acho que de todas as pessoas no geral, acho que cada vez mais as pessoas estão conscientes que não basta só ter um método, não basta só ensinar um caminho para a pessoa, para o médico seguir, igual vocês fazem lindamente esse trabalho, mas é preciso entender ali psicologicamente o que vai limitar essa pessoa, ou o que já está travando essa pessoa de seguir. Então, hoje, eu acho que não vai ser novidade o que eu vou falar aqui muito, né? Acho que muitas das coisas vocês já conseguiram mapear aqui, mas acho que trazer de forma um pouco mais profunda do que emocionalmente bloqueia esses médicos a talvez até seguirem o que vocês passam. Algumas vezes eu vejo que eles ficam com um pouco de medo, dificuldade. Mas acho que a primeira trava que eu começaria falando, que não é novidade para você e não é novidade para o médico que está ouvindo a gente, é ganhar dinheiro errado. É incrível a dificuldade que o médico tem de reconhecer que tudo bem ele ser bem-sucedido, ele ser próspero, ele cobrar um valor justo ali na consulta dele, no trabalho dele, nos protocolos que ele faz. Inclusive, tem um exemplo que eu acho que seria muito interessante a gente começar falando dele. Não foi nenhum caso da CRM, foi um médico que eu atendi de forma particular, que ele trouxe... Primeiro, ele cobrava um valor muito abaixo do que eu considero que um neuro deveria cobrar. Ele cobrava em torno de 200, 250 a consulta dele. E ele ainda disse para mim que ele ainda abaixava. Toda vez que ele ia passar o valor para o paciente, ele abaixava esse valor, porque ele ficava muito preocupado do paciente achar esse valor baixo. Né, alto, quer dizer, dele achar esse valor muito, muito alto e não conseguir pagar ali o valor da consulta. Além disso, assim, isso para mim já seria, caramba, vamos entender o que está acontecendo, que seu valor já está muito baixo. Ele trouxe para mim que toda vez que o paciente ele precisava de algum exame, o que é muito comum na área dele, ele não cobrava do paciente.
ele tirava do bolso dele esse valor e não cobrava. E aí eu nem preciso dizer como que estava a clínica desse médico, né? Ele estava, primeiro que ele como pessoa, ele estava com uma autoestima muito baixa, até a leitura corporal dele era corcundo, assim, não olhava muito nos olhos, ele estava bem emocionalmente abalado, e a clínica dele, obviamente, como reflexo de uma pessoa que estava cuidando, se sentir nesse lugar, a clínica dele ele estava indo por água abaixo, né? Ele já não conseguia ter uma equipe para ajudá-lo, financeiramente estava muito difícil, e aí quando a gente vai entender o contexto ali do que estava acontecendo com ele, emocionalmente ele estava totalmente travado, bloqueado. Algo que é muito comum dos médicos é ligar esse piloto automático. Então, na grande maioria das vezes, eles nem têm consciência do que está travando eles, porque eles estão ali tão no piloto automático de todas as situações e até se sentindo confortável nesse lugar dessas dificuldades. Então, ai, tudo bem, eu estou travado, eu acho que ganhar dinheiro é errado, mas está tudo bem. Minha clínica tá indo mal, mas tudo bem. É esse lugar que eu estou confortável e está muito difícil de sair disso. Porque eu pensar diferente disso vai me tirar desse conforto que eu já estou, da maneira que eu já estou acostumada a pensar. E aí, quando a gente vai entender as crenças, se eu fosse fazer aqui bem rapidamente um top 3 das principais travas, obviamente que a gente vai falar de mais daqui a pouco, eu acho que primeiro ganhar dinheiro é errado, mas esse ganhar dinheiro errado vem porque ele também tem o pensamento de que o que ele faz não é suficiente. Ele nunca tem o conhecimento suficiente, ele não se acha bom o suficiente, ele está sempre olhando ali, poxa, mas por que eu vou cobrar esse valor? Tem tantos outros médicos, se eu cobrar um valor mais alto, essa pessoa vai passar com uma outra pessoa, ou muitas vezes não reconhecer o valor do seu trabalho. Então, o médico ele fica muito nesse lugar de tenho que salvar a vida desse paciente a qualquer custo. Eu tenho que resolver todos os problemas que essa pessoa me trouxer. Então, vai que foi o caso desse exemplo que eu trouxe para você, eu tenho muito medo de fazer alguma coisa errada ou de não conseguir resolver a dor crônica que esse paciente tem. Tudo bem, pode ser que você não consiga resolver todos os problemas que esse paciente tem, mas é justo você não cobrar o seu valor e a sua clínica afundar por conta disso, né? E aí, o outro lado que vem também, que aí eu já falei duas, seria esse medo do julgamento. Então, o médico, ele também é muito sensível a receber não, a ser frustrado, ou talvez receber esse não para ele, que eu sempre falo em sessão de destrave, por exemplo. Tá bom, e se o paciente, né, se você falar o valor para o paciente e esse paciente disser que ele não vai conseguir fechar esse protocolo, que ele não vai conseguir retornar numa próxima consulta, enfim, o que isso vai significar para você? Porque nós estamos suscetíveis a receber não, a gente recebe não todos os dias, né? Tem pessoas que vão querer, tem pessoas que não vão querer. Isso vai significar que o meu trabalho, ele não é bom, né? Vai significar que eu não consegui ajudar essa pessoa, né? E aí ele sempre vai trazendo isso para ele, essa pressão para ele, né? Poxa, isso vai significar que eu não sou tão bom o suficiente como eu já penso que eu não sou. Né, ele vai ruminar isso como uma crítica para ele. E, na verdade, a gente sabe que não é dessa forma. Então, ele tem medo de passar o valor, é o que eu mais ouço. Eu não passo o valor da minha consulta, às vezes deixa para a secretária passar ao final, assistente, enfim. Ou então, se ele tem uma outra possibilidade de tratamento que seja melhor para o paciente, por exemplo, um protocolo que vai englobar muito mais atendimentos ou um acompanhamento ali muito mais completo, ele deixa de oferecer isso ali para aquele paciente, porque ele já pensa que aquele paciente não vai ter condições de pagar, ou que pode ser que esse paciente diga um não para ele. Ou então, quando ele fala, ele já fala muito abaixo do valor que ele deveria falar, né? Então, vai englobando todos esses pensamentos. Maravilha, Bia. Você sintetizou bem, talvez as maiores travas que esses médicos têm. Você, quando iniciou o podcast, falou que, poxa vida, você foi um dos primeiros a acreditar nesse trabalho, principalmente em nível de mentoria. Hoje eu sei que você já consegue trazer isso para também outros locais, não só no CRM Black. E a gente ficou muito feliz de ter você ali no CRM Black. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui buscar seu trabalho, foi porque a gente estava ali
já tínhamos pelo menos uns 300 médicos mentorados, a gente já vem de um histórico, né, de mais de 10 mil alunos médicos, então acaba que a gente via que esse é um padrão, que a maioria dos médicos eles compravam um curso online, entravam numa mentoria, só que eles se auto-sabotavam. Então você cria dentro desse curso uma metodologia, dentro da mentoria ela é uma metodologia, ela não é algo aberto ou descompromissado. Vai lá que eu vou pensar em talvez o que você tem que fazer e vou dar minha opinião. Não, tem uma metodologia. É uma metodologia que ensina médicos, sim, enriquecer. Só que tem muito médico que a gente começou a notar padrões, e talvez a gente entrar nesses padrões é interessante para esse lado da conversa. A gente notou que tinha muito médico que entrava na mentoria, em um mês ele começava a falar, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, e já abandonava. Tinha outro médico que entrava, em um mês ele falava, isso é para mim, vou fazer, aí ele fazia, conseguia ganhar um certo ali, dobrar, triplicar ali o valor que ele ganhava de um mês para o outro. Então ele fez um caixa, ele pela primeira vez entrou 100 mil reais um mês na mão dele. Aqui que ele faz no outro mês, pega uma viagem, fica 20 dias fora, deixa o consultório praticamente abandonado, não fatura nada, volta para outro mês para começar tudo do zero, e aí começa a ficar preocupado porque não tem caixa, e aí fala que o que ele vai ter que fazer e começa a correr atrás da bola de novo. Ou seja, a gente vê que essas pessoas elas têm um certo padrão, que elas se sabotam o tempo todo. Outros eles não se possibilitam fazer nada, então a gente fala, ó, você vai ter que vender, é assim que funciona quando você faz um programa de acompanhamento com o paciente, e você vende dessa maneira, e ele nem se dá a oportunidade de tentar vender. A primeira coisa que ele fala é, não, isso aqui não dá certo para minha realidade. E aí eu sempre falo que se tem um padrão que todo médico ele comete, é ele achar que só na cidade dele, e eu sempre falo que é o portal do Sítio Amarelo, o sítio do Pica-Pau Amarelo. É como se fosse só na cidade dele, fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo, que só lá o paciente não aceita ele vender na área particular, só na cidade dele só dá certo médico Unimed, sem Unimed não dá, só na cidade dele o paciente não paga particular, ele vive essa realidade. Sendo que a gente vê que médico vive de consultório particular em cidades de 30 mil habitantes, 50 mil, que os pacientes estão pagando tratamento em cidades de 10 mil habitantes, então são crenças limitantes. Esses padrões que eu posso observar, você, nas conversas ali dentro do CRM Black e nas que você tem com o médico também, você consegue notar esses padrões e trazer para a mesa alguns deles? Olha, existem alguns, assim, eu acho que quando eu falo aqui que o médico ele tem esse não sou bom o suficiente, não tenho conhecimento suficiente, isso também vem de um padrão de perfeição, de perfeccionismo. Mas, para além disso, quando você trouxe daquele médico que consegue fazer isso num mês e no outro, ele simplesmente larga de mão e vai buscar ali, o médico ele também tem muita dificuldade de organização. É algo que, se eu fosse definir um padrão aqui para todos, acho que é essa dificuldade. Primeiro, acho que essa rigidez para o novo. Então, quando você traz aí que o médico, ele acha que só na cidade dele ele não vai precisar depender só do Unimed, que ele não vai conseguir, ele tem essa rigidez para o novo, né? E aí engloba isso que eu acabei de falar. Não tenho conhecimento suficiente, por que outras pessoas vão querer passar comigo se tem outros médicos muito bem mais conhecidos do que eu? Por que na minha cidade, com esses 10 mil habitantes, eu vou conseguir fazer isso? Né? E aí esse perfeito. E aí eu gostaria até de falar algo aqui que fica como uma dica para quem está ouvindo a gente. Você não vai alcançar esse suficiente. Você não vai chegar nesse perfeito. Isso não existe. Gente, não existe. Aí eu queria que vocês refletissem agora. Em algum momento você acredita que você vai se sentir totalmente satisfeito com o que você tem? Ou então você vai olhar assim, o que eu tenho de conhecimento hoje, ele está suficiente, o que eu faço hoje já está ótimo, eu alcancei a perfeição que eu imagino na minha cabeça que tem que ser para eu conseguir sair desse convênio, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo organizado, eu tenho que estar 100% confiante, e aí quando eu alcançar tudo isso, eu vou conseguir dar esse passo? É praticamente possível, gente, são padrões irreais que a gente vai trazendo como um pensamento
fixo ali, que na nossa cabeça vai se transformando como correto, mas quando a gente para pensar de maneira consciente, é impossível, você nunca vai alcançar esse suficiente e você nunca vai alcançar essa perfeição que você imagina na sua cabeça. Tem até um ciclo da autoconfiança que eu sempre falo, que a gente acredita, né, o médico ele acredita que ele vai estar 100% confiante para dar um passo de sair do convênio, ou para mudar a clínica dele, ou para ajustar os processos que ele precisa, se organizar, mas a gente nunca começa algo 100% confiante. Então, às vezes, a gente precisa entrar num processo que a gente chama na ACT, aqui na psicologia, que é simplesmente aceitar. Eu preciso aceitar que eu vou me sentir inseguro, eu vou me sentir com medo. Talvez as coisas no começo, elas não saiam da maneira que eu imaginei na minha cabeça, essa perfeição que eu imaginei na minha cabeça. Mas eu preciso dar esse passo, e esse passo muitas vezes vai ser, eu diria que 100% das vezes, vai ser se sentindo inseguro, vai ser se sentindo com medo, vai ser se desafiando, arriscando. Então, eu diria que seriam esses padrões, né? Precisa ser perfeito, precisa ser suficiente, preciso dar conta de tudo. E aí, quando você traz aí desse médico que ele conseguiu dar esse start, mas aí ele simplesmente paralisou. Ele foi gastar o dinheiro na viagem, ele foi tirar férias. O médico, ele tem muito isso, e eu já ouvi muitas vezes na sessão de destrave, poxa, mas é o que eu ganho hoje, mesmo eu atendendo convênio, já é muito mais do que a realidade que o brasileiro ganha hoje. Eu acho que eu estou sendo muito injusto, né, de querer ganhar mais. E aí eu sempre falo, por que não ganhar mais? Né? Ali dentro da sessão de destrave, a gente sempre mapeia quais são os objetivos que essa pessoa possui, quais são as dificuldades que ela tem, e isso é feito de forma muito intencional, por mais simples que pareça. Muitos chegam sem nem saber quais objetivos eles têm. Eles têm um objetivo ali muito macro. Ah, eu quero mudar minha realidade na clínica, por exemplo. Mas tá bom, para além disso, o que você está se permitindo sonhar, criar expectativa, crescer? Ai, tudo bem, eu ganho 20 mil reais por mês, tá ótimo. Não, não tá ótimo, você pode sonhar com mais, né? Inclusive, se você, em algum momento da sua vida, entrando até no que eu acabei de falar, você achar que o que você tem é suficiente, você parou de viver. Nós somos seres humanos que estamos em constante evolução, né? Eu lembro até hoje um professor meu de psicanálise, não é a minha linha, mas ele trouxe, né, em uma aula na faculdade que o paciente ele estaria pronto para ter alta quando ele entendesse que ele nunca se sentiria 100% pleno. É o processo da aceitação que você disse, né? A gente nunca vai chegar nesse lugar, né? E tudo bem se eu ganho hoje mais do que a maioria das pessoas, eu querer sonhar com mais. Isso não é errado, e o médico ele vai trazendo isso como errado. Então, quando esse médico ele entra aqui, ele executa o que ele tem que executar, e ele consegue chegar no faturamento naquele mês para aquilo que ele precisava, ele tá ótimo, não preciso mais, eu já alcancei mais do que a grande maioria das pessoas conseguiria, já estou satisfeito com o que eu tenho. Se eu pensar que eu quero mais para o próximo mês, eu estou sendo ingrato com o que eu tenho hoje. Entende? Então ele mesmo vai se sabotando para ele voltar para aquele lugar que ele estava. E aí eu não julgo, tá, gente? Tudo que a gente está trazendo aqui são o que o que a gente consegue reconhecer, mas para além do psicológico, eu diria que culturalmente o médico ele é pressionado. Né? E aí eu posso falar por mim também, porque quem é da área da saúde sabe muito bem como funciona. Então, desde a época da faculdade, a gente ouve que a gente tem que cuidar das pessoas, que a gente tem que trabalhar por amor. E o cuidar, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei em outros países que eu não tenho conhecimento, o cuidar ele vem muito desse voluntário. Eu não posso cobrar esse valor desse cuidado. Eu tenho que ajudar, eu tenho que cuidar, eu tenho que salvar esse paciente, eu tenho que ajudar e tudo aquilo que aquele paciente precisa, mas isso, eu não posso cobrar o valor por isso. Eu não posso cobrar o justo por isso, porque, meu Deus, eu não estou fazendo aquilo que eu me propus, né? Poxa, era o meu sonho ajudar pessoas, cuidar de pessoas, e aí eu estou cobrando esse valor que a CRM Black falou para eu cobrar na consulta. Meu Deus, eu estou sendo
o que eu estou fazendo? Eu estou me vendendo ao sistema, né? Muitos fazem isso, meu Deus, eu tô extorquindo as pessoas estão precisando de mim, eu estou extorquindo essas pessoas. Porque culturalmente a gente foi ensinado, inclusive até hoje, se falado dessa forma. Né? Eu até vi alguns posts que você fez um tempo atrás do que as pessoas acreditam que é cuidar, que é ajudar. E por que não eu ser próspera com o cuidado que eu tenho com as pessoas, com a ajuda que eu dou para as pessoas, com o suporte, com a minha consulta, com os protocolos? Né? Porque culturalmente a gente é ensinado que esse cuidar ele vem dessa forma. Então o médico ele traz muito esse sacerdócio também, né? Meu Deus, é isso, obviamente, que tem algumas coisas que vêm das nossas crenças, da bagagem que esses médicos possuem, aí a gente pode falar mais profundamente também, até do que a gente consegue mapear dessas crenças, mas ele já traz com ele esse sacerdócio de que ele não vai poder cobrar. E aí, por isso, que alguns nem tentam e outros tentam e simplesmente paralisam ali no meio do caminho, porque acham que tá bom, eu estou sendo muito ingrato com o que eu estou querendo a mais. Maravilha, Bia. Me fala um pouco sobre esse processo, pelo que eu entendi, pelo menos na tua linha psicológica, naquilo que você trouxe para mim na conversa, a aceitação é uma das palavras-chave do processo, entre aspas, da cura, que eu acho que a saúde mental nunca tem cura, acredito eu, mas é um caminho da gente conviver melhor. E aí você pode me corrigir, tá? Porque a profissional aqui é você. Me fala sobre a aceitação. Se a partir do momento que eu entendo, então, que a questão é aceitação, como que eu crio um plano de ação para me aceitar? Onde que a Bia, quando ela pega alguém que ela sente que ele precisa ter uma aceitação maior, ou que ele tem essa reflexão maior, o que ela propõe para esse médico fazer? Eu não diria que seria o primeiro passo a aceitação. Eu acho que em algum momento, sim, dependendo da situação, entra a aceitação. Mas eu acho que entra no primeiro passo, acho não, é o primeiro passo para você conseguir reestruturar esses pensamentos, essas crenças, é a tomada de consciência. Legal. Então, ai, Bia, é muito simples, eu tenho consciência de que não está bom a minha vida, ok, mas o que está fazendo você continuar nesse lugar? Muitos, né, acho que eu falei aqui no comecinho, estão nesse piloto automático. Só flui, deixa a vida aí. Né, tá bom assim do jeito que tá. Ai, tô ganhando esse valorzinho, tô conseguindo sustentar minha casa, tá ótimo. Eu sei que eu tenho dificuldade, mas tá indo, sabe? Só vai fluindo. E é preciso que você tome consciência. Então, muitos chegam pra gente nos atendimentos, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar quais são as dificuldades que eu tenho, ou quais são as crenças limitantes que eu tenho, quais são os pensamentos autocríticos que eu tenho, porque simplesmente não consegue, e isso é muito comum, tá? Não só com o médico, com todo mundo. A gente é acostumado a pensar, e 99% dos nossos pensamentos a gente nem tem consciência deles. E aí, quando a gente vai prestar atenção nesses pensamentos, a gente mais sente as emoções. Então, eu me sinto frustrada, eu me sinto travada, eu sinto que me sinto mal em relação às situações, mas quais são os pensamentos que estão te fazendo sentir assim? Eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que as pessoas não vão querer pagar pelo meu trabalho, eu acho que ganhar dinheiro é errado, enfim, esses pensamentos estão regendo a sua vida, mas a grande maioria das vezes você não tem consciência que eles existem aí. Então, primeiro, essa tomada de consciência. Depois, seguindo até o que eu acredito, sou da terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos que é importante você identificar as suas crenças. E aí, como que é isso? E é até legal trazer isso aqui, porque a sessão de destrave que a gente faz no CRM Black hoje, ela não é uma sessão simplesmente superficial. Tá bom, entendemos o que você tem dificuldade, ok, beijo, tchau. Não é assim. A gente vai entendendo mais a fundo o porquê que essas crenças limitantes, elas existem. Então, pensando aí na sua história de vida, e você sabe que a gente fez isso juntos também, Sim. Pensando na sua história de vida, o que você acredita que hoje você carrega como bagagem? Eu até brinco, né, que crenças são roupas que outras pessoas colocaram na nossa mala. Então, quais foram os padrões de comportamento que você vivenciou? Qual é a sua história de vida? E aí, gente, pensando lá, comecinho, desde a sua infância até, né, você virar adulto, né, as crenças para TCC, a gente acredita que na grande maioria das vezes são formadas no contexto familiar,
na primeira e na segunda infância. Tá, então talvez você veio de um lugar de escassez financeira. E aí hoje, para você cobrar esse valor, né, nesse valor que é o justo, mas talvez que seja um valor não acessível para todo mundo, seja errado. Ou talvez você cresceu, né, com aquele pai que teve que trabalhar na roça, que teve que trabalhar muito, e aí entra até uma outra dor que eu vejo do médico, é a dificuldade dessa transição para a clínica particular, e aí tem que atender, sei lá, quantas pessoas, uma quantidade exorbitante de pacientes por dia no convênio, ou eu tenho que fazer muito plantão, porque até essa dificuldade dessa organização do médico, então eu preciso fazer muita coisa, preciso fazer muita coisa, preciso fazer muita coisa, e aí quando a gente vai entender ali na história de vida daquela pessoa, ele teve um pai que trabalhou na roça, que trabalhava ali das 6 horas da manhã até 10 horas da noite para ter o sustento ali da família, né? Ou então vamos pensar em outro contexto, que você teve uma mãe muito autocrítica, muito crítica, então tudo que você fazia não era o suficiente, você buscava uma validação e você não tinha a validação que você tinha. Obviamente que eu estou dando exemplos aqui, tá? Mas é importante você entender o que te faz pensar dessa forma. É muito dolorido às vezes? É muito dolorido, principalmente no início, quando você cria essa consciência, quando você toma essa consciência disso, caramba, é verdade, aconteceu isso comigo. Nossa, foi difícil mesmo que eu passei lá. Mas é super importante para o seu processo que você tome consciência disso, para você conseguir recalcular essa rota e reestruturar até esses pensamentos, né? Então, eu tomo essa consciência, poxa, agora eu sempre falo que você tem que se tornar o observador da sua própria vida. E aí talvez entre um pouquinho nessa aceitação que você trouxe. Eu observo a minha vida. Então, opa, deixa eu entender o que está acontecendo aqui e eu começo a questionar. Tá bom, por que eu estou com dificuldade de cobrar o preço que eu tenho que cobrar? Por que eu estou achando que eu nunca sou bom o suficiente? Ah, tá, deixa eu entender, porque eu estou pensando isso, isso e isso. E por que eu estou pensando isso? Ah, porque lá em algum momento da minha vida, minha família falou que eu não ia conseguir. Ou então, nossa, eu vim de um lugar onde era muito difícil financeiramente. E aí você vai conseguindo você mesmo tomar essa consciência e ir reestruturando. Ok. E aí entra numa pergunta que eu sempre faço para os médicos. Você trouxe lá no início. Primeira pergunta: quais são os prejuízos que você consegue identificar que te causa toda vez que você pensa dessa forma? Porque ele está tão acostumado ali a viver daquela forma que ele nem entende que isso traz um prejuízo para ele, ou traz muito prejuízos para ele. Ah, eu não sei quais os prejuízos me causam. Eu falei, então deixa eu lembrar você. Lá no início, nos seus objetivos, você falou para mim que você queria ter mais qualidade de vida, que você queria ter mais tempo com seu filho, que é algo que é uma dor muito presente para os médicos, eles não têm tempo muito para a família. E toda vez que você deixa de cobrar o valor justo, por exemplo, eu estou falando muito do valor porque é a principal Sim. dor aqui, tá? Mas obviamente que engloba outros pontos. Toda vez que você deixa de oferecer o seu protocolo, por exemplo, para um paciente, ou que você deixa de cobrar o valor que você deveria cobrar desse paciente, ou toda vez que você deixa de dar um passo em direção a sair do convênio e ter mais pacientes particulares, estruturar sua clínica, você está deixando de ficar mais tempo com seu filho. Você está deixando de ter essa qualidade de vida que você tanto fala, que você quer. E, poxa, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Né? Então, eu diria que o principal é essa tomada de consciência. Com essa tomada de consciência, ele consegue fazendo essa reestruturação e consegue modificando esses comportamentos, esses pensamentos. Maravilha. Só que a tomada de consciência, né, Bia? Se a gente for pegar a dinâmica social de hoje, ela já é complicada para qualquer ser. Por quê? Ou a gente está trabalhando, ou a gente está praticando algum esporte, algum lazer, alguma coisa, ou a gente está com o celular na mão, ou a gente está cuidando de filho. É muito difícil essa pessoa ela tá sozinha com ela, pensando sobre ela.
e colocando no papel, e refletindo, e deixando esse pensamento fluir. Essa dinâmica social para todo mundo já é complicada. Eu pego para o médico, que provavelmente é a categoria nesse Brasil inteiro, não digo que é a mais sofrida, a gente não pode confundir as coisas. Não digo que é a mais sofrida, mas talvez é a que mais trabalha. Se eu for pegar por categoria. É uma galera que trabalha demais, demais, demais. E aí essa pessoa, ela sempre vai falar o quê para Bia? Bia, eu não tenho tempo para fazer quase nada, imagino para refletir. Onde está o problema e quais são também as ações que você traria para a gente, para essa pessoa criar, nem que seja um ritual de reflexão, o que ela faz para refletir melhor, se ela precisa ter ritual ou não. Acho que você tem uma boa bagagem para trazer para a gente ações práticas sobre essa reflexão, porque no final eu sempre tive isso na minha cabeça. Geralmente o dinheiro que eu não ganho, o relacionamento que eu não tenho, a vida que eu não levo, é porque eu não me permiti pensar e criar ela. Criar as metas, colocar no papel, principalmente as coisas que para mim são inegociáveis. Por exemplo, é inegociável para mim mais do que 2 vezes por semana eu trabalhar noturno, que eu não posso ficar com a minha filha. É inegociável. Só que eu só fui saber disso depois que eu trabalhei muito noturno e coloquei no papel e vi que eu prefiro ganhar menos, mas ficar ali com ela. Onde que está esse médico num papel que ele não consegue parar para refletir? É falta de ter ritual? É falta de saber o que fazer na hora de refletir? Ou é falta mesmo de tempo? Olha, algo que o médico faz muito é negligenciar o próprio autocuidado. Ele cuida muito de outras pessoas, mas ele não cuida deles. Então, 99% é muito presente, né, nessa categoria. Eu acho que, primeiro, conseguir se organizar. É preciso que você consiga se organizar, mas principalmente entender que você vai ser um médico muito melhor quando você conseguir cuidar de você. Né, quando você conseguir organizar a sua vida, porque você trouxe aqui o que é importante para você, mas a grande maioria dos médicos, eles não cuidam deles, né? Eles não conseguem cuidar da saúde mental, que é algo que é extremamente importante. Por isso que eu acho que é incrível ter a sessão de Strava na CRM Black, porque muitos dos médicos, eles acham que eles conseguem lidar com tudo sozinho, enfim, aí entra nesse piloto automático que a gente já falou, mas eles negligenciam muito esse próprio autocuidado. Ele acha que ele não precisa disso, então ele está sempre ali à disposição para cuidar do outro, mas ele não consegue fazer isso com ele. E, obviamente, que isso entra também na organização, na gestão de tempo que ele não tem. Então, ele não tem uma rotina organizada, ele não tem hábitos muito estabelecidos, e aí como que ele vai ter tempo, de fato, para parar e pensar no que ele tem para tomar de consciência para que a vida dele mude, se ele não tem tempo para ele, se ele não tem tempo para nada? Então, acho que se eu fosse dar algum conselho aqui, gente, tem médico, gente, que não tem o Google Agenda com os horários do que ele tem, sabe? Que não tem um horário para ele na agenda. Isso, assim, é algo que não pode existir. Você tem que ter essa organização e você, principalmente, tem que se colocar na agenda. Mas eu acho que, e aqui é algo que a gente faz também na sessão de destrave, mas eu acho que é muito importante também falar aqui. Eu falei desse sentimento de insuficiência que o médico tem, e é algo muito comum você se enxergar com essas lacunas. Então, eu nunca consigo olhar o que eu tenho de positivo. Eu sempre olho o que falta. Né? Então, eu estou sempre olhando para esses pensamentos negativos, eu estou sempre olhando para essas crenças, eu estou olhando para o que eu ainda não consegui fazer. O médico ele tem muita dificuldade de comemorar as vitórias dele. Eu não vou falar pequena e grande vitória, porque eu acho que isso é muito subjetivo. Então, caramba, isso deu certo, que legal, eu consegui. Não, ele está sempre assim, tá vendo? Eu consegui, mas olha, faltou isso daqui. Ou então, eu consegui isso aqui, mas eu vi um outro médico no Instagram que está muito mais bem sucedido do que eu. E aí ele não se permite vibrar e comemorar e ficar feliz com as coisas que ele conseguiu, né? E aí é algo que eu falo muito. Olhe também para aquilo que você já faz de muito bom, porque vai se tornando muito óbvio no meio do processo. Então, se eu consigo ajudar um paciente e eu recebo um feedback positivo, eu vou levar isso como muito óbvio, faz parte do meu trabalho. Mas se eu receber um feedback negativo, eu vou remoer aquilo por muito tempo. Consiga olhar, parece que eu estou falando aqui algo muito simples, mas é algo que as pessoas não fazem.
Pare para olhar o que você já faz de muito bom. Ah, eu acho que o que eu tenho não é suficiente, o que eu tenho de conhecimento não é suficiente, eu não sou bom o suficiente, tá sempre nessa insuficiência. Ok, mas tá bom, vamos olhar aqui o quanto você já consegue impactar, transformar pessoas com o que você tem de conhecimento, porque isso é uma das premissas para você conseguir fortalecer sua confiança, para você se colocar nesse lugar de médico, tipo assim, ok, posso ser bem-sucedido, me sinto confiante com o que eu faço, é você conseguir olhar para isso. E muito mais do que isso, você reconhecer todas as fortalezas que você possui. Tem um livro, e eu quero até deixar de dica para você e para eles que estão nos ouvindo aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, que se chama Descobrindo os Seus Pontos Fortes. Que legal. Ele é do Don Clifton, o pai da psicologia, dos pontos fortes. Ele traz esse lado essa vertente de teste de perfil comportamental, mas ele traz num sentido que, nesse teste de perfil comportamental, você vai receber todos os pontos fortes que você pode utilizar ao seu favor. Ele não traz pontos a melhorar. Porque os pontos a melhor, e ele até fala no livro, né, que culturalmente a gente é ensinado a olhar só as nossas fraquezas, a gente não é ensinado a olhar para as nossas fortalezas. Que tá bom, eu tenho essa dificuldade de venda, por exemplo. Vamos pensar aqui que eu sou um médico e eu tenho dificuldade em quebrar a objeção ali do paciente na hora da consulta. Mas eu sou muito bom em outra coisa, eu sou muito bom em me comunicar, eu sou muito bom em criar vínculo com esse paciente, eu posso utilizar esse ponto forte a meu favor para fazer isso. Então, obviamente que essa tomada de consciência, mas eu também traria que é importante você enxergar aquilo que você já tem de muito bom. Fica também uma tarefinha aí de casa, faça uma lista de méritos, aquilo que você já faz muito bem, quais são as habilidades que você tem e principalmente quais foram os desafios que você já conseguiu vencer na vida. Porque hoje para você pode ser muito óbvio a ponto de você nem querer crescer mais, né? De você achar que o que você tem já é muito bom, ou você ficar travado aí no mesmo lugar. Mas pensa lá no início da sua carreira, por exemplo, o que para você era muito difícil e que você conseguiu vencer e que hoje já está muito tranquilo e que você faz já de forma muito automática, né? Porque isso vai te ajudando também você se sentir impulsionado a mudar aquilo que você precisa mudar, né? A se organizar, a reestruturar esses pensamentos, a mudar a rota mesmo aí da sua vida. Maravilha, Bia. Esse livro que você indicou é muito bom. Já li ele. Na verdade, o Já livro é leu? muito curto, né? Praticamente é um capítulo que ele explica ali a teoria e depois você faz o teste. Depois que você faz o teste, o livro inteiro é sobre, eu acho que são 30, eu não lembro quantos são os E pontos. aí ele vai trazendo todos os pontos fortes, Pois né? é, só que aí eu li só os meus fortes, então eram 3 ou 5, eu não lembro. Eu sei que eu li lá e aí ele me trouxe uma compreensão interessante. E depois, acho que é o Instituto Gallup, né, que faz depois o acompanhamento, Isso. que aí eles te mandam e-mail, é bem interessante. Na hora que você falou que ia indicar um livro, eu achei que você ia falar Coragem e Não Agradar, que é um ótimo livro também. Também, eu acho Ah, que tem a coragem de ser imperfeito, que é incrível, mas ele já é tão hypado, vamos já dizer tá assim, que eu acho que todo hypado. mundo já leu, né? Mas fica também a sugestão, não tem problema. Muito bom. Minha cara, é o seguinte, pelo tudo que você fala, o que eu tô compreendendo daqui é que os nossos pensamentos que produzem o resultado que a gente está tendo. Então, nós somos seres que, na verdade, eu me torno aquilo que eu penso sem parar. E aí, só que o ser humano, ele tem eu não sei se é uma inabilidade ou uma habilidade de ficar pensando sempre o lado negativo da coisa, de sempre colocar peso maior no que ele deixou de fazer do que o peso naquilo que ele fez e fez bem. É real, então, que o pensamento é o que domina tudo? E aí, como que a gente cria uma consciência maior sobre os nossos pensamentos, fazendo essas reflexões? Mas o que mais pode trazer para a gente sobre identificar pensamentos, padrões? Tem algumas técnicas que a gente passa hoje que é muito simples, assim, mas você fazer um diário dos pensamentos todos os dias. Você anotar, chegar ao final do dia, você tirar 5 minutinhos ali, você anotando. Aconteceu alguma situação que te chateou, ou que foi frustrante, ou que foi difícil, anotar qual foi a situação, como que você se sentiu. Isso nada mais, nada menos é o processo do autoconhecimento que todo mundo fala,
né? E aí entra também naquilo que eu trouxe no início de você se observar, você se questionar, tudo isso entra nisso. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do trem, né? Que a gente fala muito em sessão de terapia também, né? Imagina que você pegou um trem e você passou da estação que você tinha que descer. O que que você vai fazer? Você vai descer desse trem e você vai pegar voltando até você ir para a estação que você precisa. Então, os nossos pensamentos, eles não precisam ser reprimidos. É onde muitas pessoas pecam, né? Então, meu Deus, estou me sentindo com raiva, não posso me sentir com raiva e reprime essa emoção, esse pensamento. Então, ai, estou triste porque aconteceu essa situação, mas eu não posso ficar triste. E a pessoa vai reprimindo, achando, vai tentando fugir desses pensamentos, vai tentando, né? Ai, não posso me sentir assim, aí vai reprimindo essas emoções. Os pensamentos, eles estão aí para a gente pensar mesmo. A gente tem que pensar. A gente não está errado em pensar. Seja pensamentos bons, seja pensamentos negativos, eles são reais. Ele tem um porquê de você pensar isso. Né? Tanto que a gente falou, inclusive, aqui da sua história de vida, de talvez de alguma situação que vai te remeter esse padrão. Ele está aí para você pensar mesmo. Mas o que eu vou fazer com ele? Né? Eu vou deixar que ele me paralise? Né? Uma pergunta que eu faço: faz sentido, por exemplo, você continuar nesse mesmo lugar? Ok, a gente entendeu que você tem um contexto de vida muito triste, que foi muito sofrido, mas você não é mais aquela garotinha, por exemplo, que sofreu lá na infância. Faz sentido hoje, com tudo que você quer construir, você se manter nesse mesmo lugar? Porque quando a gente fala da autossabotagem, não é algo que está no nosso DSM, tá? O DSM é aquela lista de transtornos psicológicos, para quem não sabe. Mas a pessoa, ela acaba se forçando a voltar para aquele lugar, porque ela estava acostumada a se sentir pequena. E aí, de forma inconsciente, obviamente, eu acabo voltando para esse lugar que me faz eu ficar naquele conforto de me sentir pequena. E muitas pessoas fazem isso de forma inconsciente. Então, ok, entendemos. Passou por tudo isso, mas faz sentido para mim, porque eu quero construir, continuar nesse lugar? Ai, não faz. Então, eu vou pegar o trem, eu vou voltar, eu vou descer, eu vou voltar para onde eu preciso ir, para que isso aconteça. Então, sim, respondendo a sua pergunta, os pensamentos, eles, se você não tem consciência, obviamente que ele vai reger a sua vida de maneira inconsciente e você vai seguindo um fluxo muito difícil se você não conseguir prestar atenção para onde ele está te conduzindo. Então, ele Muito vai bom. te travar, sim, se você não criar consciência, se você não prestar atenção, se você não se questionar, se você não pegar esse trem voltando e não deixar que esse pensamento domine as suas ações. Então, sim, com toda certeza, os pensamentos, eles dominam muito. Muito bom. Bia, eu não sei o nome do filme. Aqueles filmes que você assiste na Netflix numa sexta-feira à noite, quando você tá na fase de namorar alguém, então você quer filme leve pra dar risada e, bom, comer uma pipoca. E eu não lembro que filme que é. Mas uma vez eu assisti um filme que tinha um dos personagens que ele conquistou, e a personagem era uma médica, no caso, e era muito bem sucedida, e era assim, uma mulher linda, aquela mulher que todos os homens assim olhavam e falavam, nossa, eu nem vou me aproximar dela porque ela não é pro meu bico praticamente. E aí um sujeito comum conseguiu ficar com ela e os amigos foram perguntar, eu lembro dessa cena, foram perguntar pra ele, tá, mas qual que é o segredo? Como é que você conquistou, entre aspas, esse mulherão, essa mulher bem sucedida, linda, desse jeito? Ele falou, não, eu não conquistei ela, eu conquistei a menina que ela era, a menina insegura, a menina que na escola era, que estava fora do peso, que sofria bullying, a menina que o pai falava que não ia ser nada, eu conquistei essa menina, porque é muito fácil, porque só foi eu dar atenção pra ela, que ela ainda é aquela, ela hoje é uma mulherão, só que ela continua sendo aquela menina carente, insegura, achando que as coisas não são para ela. E depois que você me falou isso, me veio essa cena. Porque basicamente é isso. Esse sujeito ou essa mulher se torna médica, consegue passar num vestibular tão complicado, constrói uma carreira fantástica, vai fazer uma pós ou uma especialização, vai fazer uma residência e uma cirurgia, por exemplo, geral. O negócio é punk. Aí essa pessoa se cuida, começa a se cuidar, só que no final ainda é aquela lacuna do passado, né? O quanto é importante a gente revisitar o que nos moldou, o que nos trouxe até aqui. Você até disse que uma das coisas que a gente faz ali na sessão de Strava é você tentar identificar. Fala um pouco para mim, então, sobre esse passado, quanto ele ainda reflete e ofusca essa médica que poderia estar brilhando, esse médico que poderia estar brilhando, mas o passado ofuscou. Total, total. Você precisa entender dentro da sua história, né? E
E aí veio até um pensamento aqui, né? Eu, antes de fazer faculdade, eu imaginava eu tinha uma imagem de médico totalmente diferente. E é o que as pessoas têm hoje também, né? Então, as pessoas acreditam que um médico ele é extremamente bem-sucedido, confiante, organizado, que ele não tem problemas emocionais, que ele já está. E não, acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma criança interior que foi muito machucada. E aí, como que a gente não deixa essa criança continuar dominando a vida quando a gente aprende, de fato, a acolher essa criança interior, né? A se cuidar, a cuidar dessa criança, né? Muitas pessoas, acontece muito, inclusive agora estamos no mundo digital, né? Que eu acho que é interessante a gente falar também, que é uma dificuldade do médico, vão buscando essa validação, né? Então, eu não tive essa validação, de repente, na minha infância, e eu vou buscando essa validação, eu vou esperando que outras pessoas reconheçam em mim o meu potencial, né? Igual você trouxe, às vezes o médico, cara, com tanto conhecimento, né? Quando eu comecei a atender médico, eu fiquei até um pouco assustada. Falei, cara, a pessoa faz cirurgia, né? Abre o cérebro de uma pessoa, o tanto de conhecimento que essa pessoa tem. E aí, quando chega aqui, é uma pessoa que está totalmente insegura em relação ao que ela faz, em relação ao conhecimento, em relação se o paciente vai querer ou não fechar com ele, se falar ou não, isso vai significar. E essa pessoa, cara, uma pessoa incrível, mas que não consegue reconhecer o próprio potencial, porque está esperando isso em outra pessoa, está esperando que outra pessoa reconheça esse potencial, não está cuidando dessa criança interior que precisa desse olhar, desse cuidado, e não precisa de outra pessoa para fazer isso, ela mesma consegue fazer, né? Então, é muito triste saber que muitas pessoas estão travadas porque ainda tem essa criança interior que precisa cuidar e que precisa ser olhado para a história também. Muito bom. Né? Ô, Bia, quando a gente começou esse trabalho ali no CRM Black, foi 2024. Então nós estamos agora em 2025. Faz praticamente um ano aí que a gente começou esse trabalho. O que acontece? Desde 2013, eu lancei o primeiro curso de marketing médico. Aliás, foi o primeiro do Brasil de qualquer pessoa. Fui o primeiro a lançar, né? O Médico Celebridade. E até 2024, ou seja, durante 11 anos, eu só ensinei médico como atrair paciente, como fazer a gestão no consultório, como criar um comercial e fechar mais consulta, ou seja, como prosperar. E eu nunca vi esse médico por esse viés psicológico, de travas, de estender a mão e falar, meu amigo, eu quero te ensinar ferramentas de marketing, mas eu sei que primeiro eu preciso cuidar dessa tua cabeça aí. E aí eu vou abrir uma coisa com você e com a audiência que internamente meu time sabe, mas que eu não sei se isso chegou até você. Uma vez a gente faz um evento grande que chama High Med. Nesse High Med dão ali, começou com 200, aí 250, então já teve evento que deu 400 médicos ali numa sala. É muita gente pra gente conversar. E eu lembro até hoje, eu fiz um High Med e passou ali 1 ou 2 dias, alguém no meu time chegou e falou, olha, você fez um High Med, tem uma pessoa que a gente quer que você manda um áudio para ela, porque ela veio aqui e falou pra gente que ela quer entrar na mentoria, ela ainda não entrou, mas ela tá cheia de problema, tal. Eu mandei um áudio para essa pessoa falando sobre a mentoria, para essa eventual aluna, que passou ali pelo High Med, mas ainda não tinha entrado na mentoria. E o meu time estava negociando com ela, ali ela entrar na mentoria. Um dia, chega alguém no meu time e fala, olha, aconteceu, depois se você puder mandar, sei lá, alguma coisa para a família, aconteceu que a pessoa X, falaram o nome, que eu não vou expor, ela tirou a vida. Resumindo. E ali eu me senti, foi talvez o impacto que eu precisava para ver que médico, ele tá cuidando de vida, mas ele tá mais doente do que a maioria das pessoas, pela pressão social que tem em cima dele, então tá sempre precisando estar bem vestido, mostrar que é bem sucedido, mostrar que isso e aquilo, e muitas vezes não tá, e por dentro tá mal. Ali eu me senti mal de ter enviado um áudio, mas não ter feito perguntas, ou não ter abraçado e tentado entender esse momento. Aí depois a gente foi descobrir, a família falou, não, já estava num processo de depressão há anos, já estava assim, a própria família estava muito serena quando a gente passou a conversar, porque foi a família que alertou.
o meu time de vendas conversando com a pessoa, um dia mandou um WhatsApp, um familiar pegou e falou, aconteceu isso e tal, e aí a gente mostrou solidariedade, começou a conversar, e aí veio todo o papo, que era uma pessoa que já sofria, e ali eu fiquei, caramba, cara, eu faço um evento que na época o evento que ela foi, tinha ali em torno de 250, 300 pessoas, e eu não dei a oportunidade de ter alguém para falar, você tá sofrendo assim, vai lá atrás, conversa com alguém no meu time. E eu jurei para mim mesmo que saúde psicológica é uma coisa que eu sempre vou, a partir de agora, isso aconteceu ano passado, eu vou abrir para que eles tenham o mínimo ali do nosso lado, um acompanhamento, para a gente conseguir trazer para ele uma clareza maior, ou para elas uma clareza maior, para acontecer isso cada vez menos. E no final eu vejo assim, médico com a cabeça boa, é o familiar dele que vai ganhar, o paciente dele, sou eu no final também. E foi uma coisa que precisou acontecer interna com a gente para eu falar, não, tá na hora. Não é só ensinar o médico a ganhar dinheiro, mas é cuidar do maior patrimônio, da maior empresa que ele tem, que é a cabeça dele. Eu vejo que é meio que tá uma epidemia, para te falar em outras palavras. Tá uma epidemia de médicos doentes num quesito mental. Só que poucos deles estão procurando ajuda. Não é que ele tem que ir para a mentoria, que a mentoria é um lugar de ajuda. Não, ali é só um começo. Talvez fazer uma terapia, conviver com as pessoas certas, ler algumas outras coisas. Só que eu vejo que já está se tornando doença. Se eu for pegar assim, o nível de médicos que vivem à base de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ir atender paciente, remédio para deixar de atender o paciente, tá muito grave esse negócio. O que você pode trazer de um overview aqui sobre essa questão de doença mental, principalmente na área médica? Bom, acho que você já resumiu bem, né? Eu acho que apesar de ter essa epidemia de depressão, de transtornos psicológicos, acho que hoje as pessoas, principalmente depois da pandemia, elas estão muito mais conscientes de que é preciso esse cuidado mental do que antes. Né? Antes ainda, não que não tenha hoje, mas antes era muito mais difícil porque era um preconceito muito grande em relação a cuidado psicológico, né? A fazer terapia, é coisa de doido, eu não preciso. Eu acho que cada vez mais entender de que sim, precisa desse cuidado. E o médico por si só, talvez ele não tenha consciência, mas é importante que esses lugares que ele esteja inserido se preocupe com ele. Né? Então, a CRM Black tem feito esse trabalho e sinto muito pela história do que você passou. Imagino que tenha sido muito difícil também para vocês, né, receber essa notícia, trazer esse cuidado. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas têm tido essa consciência. É muito triste que ainda tenham pessoas que acreditam que não tenha necessidade de cuidar, mas eu acho que entra muito nessa falta de consciência até das próprias dificuldades que elas possuem, né? E aí entra também até no que eu falei dessa negligência com o próprio autocuidado que um médico tem, né? Então ele vai lidando com muitas pressões, porque, como a gente falou aqui, apesar da sociedade ainda ter uma imagem muito, ter um estereótipo do que é um médico, o médico ele passa por muitas pressões, né? Ele passa por pressão social, ele passa por pressão financeira, ele passa essa pressão de medo de errar e de conduzir de uma maneira o tratamento errado, ele tem muitas coisas que ele precisa lidar ali. Então, são situações que ele precisa ter alguém auxiliando ele ali psicologicamente para que ele consiga não deixar isso tomar conta dele em todos os sentidos. Então, essa negligência com autocuidado. Então, quem está nos ouvindo hoje aqui, né, gente, por favor, busquem ajuda, né? Bia, identifiquei muitas das coisas que você trouxe aqui, eu me identifiquei. Busque ajuda psicológica, né? Não tenha medo de buscar essa ajuda, principalmente não tenha medo de cuidar de você, né? Apesar das pessoas estarem cada vez mais conscientes, ainda tem uma grande quantidade que não criou consciência desse cuidado, né? Então, não deixem esse lugar, tipo, não tenho tempo, preciso cuidar do outro, minha agenda está lotada. Lembra do que eu falei aqui dessa organização da agenda, né? Se coloquem na agenda, né? Se permitam se colocar na agenda e olhar para vocês. Não é egoísmo você cuidar de você também, porque ainda tem isso, né? Aí eu estarei sendo egoísta se eu olhar para mim, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Não vai ser egoísmo se você olhar para você e você cuidar de você também. Muito bom, Bia. Explica para mim
se eu fosse um leigo, como é que funciona uma sessão de destrave? Vamos dar o exemplo aqui da mentoria CRM Black, mas eu sei que você faz sessão de destrave em outras mentorias também. Mas vamos dar o exemplo do CRM Black. Esse médico, ele entra na nossa mentoria, tem todo um passo a passo, né? Ele entra, ele faz um teste ali, entre aspas, psicológico comportamental, que aí você ou teu time tem acesso a esse teste, vocês conseguem ter um entendimento mais profundo sobre quais são ali as valências ou a maneira como esse médico se comporta. E aí depois desse teste ele vai ter uma conversa individual com você. E aí dentro da mentoria a gente também tem pelo menos uma vez por mês uma conversa em grupo ali sobre essas travas psicológicas. Como é que funciona na prática toda a sessão de destrave, desde o teste até a conversa com você? O que vocês procuram identificar? O que é o grande benefício para esse médico? O que também é um grande benefício para ele conseguir, dentro da mentoria, ter melhores resultados? Bom, eu acho que eu vou trazer aqui os pilares, mas a sessão de destrave hoje na CRM Black é exatamente para tudo isso que a gente trouxe, que é importante, né? Então, a sessão ela é baseada em 3 pilares, então, mapeamento, o destrave e o plano de ação. Na primeira parte, que é o mapeamento, a gente ajuda ali o médico a fazer a identificação do que está sendo difícil para ele. Desde quais são os objetivos que ele deseja alcançar, porque isso é muito importante, até o processo dele da mentoria, mas também um processo pessoal, que aí entra naquilo que eu trouxe, que é importante você saber onde você deseja chegar, as dificuldades que ele possui, mas também quais são esses bloqueios emocionais, quais são esses pensamentos que ele possui, autocrítico, negativo, quais são as crenças, da onde que vêm essas crenças, e tudo isso a gente vai conduzindo a pessoa dentro disso, auxiliando a pessoa nessas identificações. E aí também tem o teste de perfil comportamental, que foi uma sugestão sua, inclusive, e dá muito certo, porque a gente já consegue identificar até mesmo no resultado do teste de perfil comportamental que talvez vai ser muito difícil para essa pessoa. Então, vamos pensar que essa pessoa tem o perfil, a gente utiliza o teste SOLIDS, vamos pensar que vem como resultado o teste de perfil comportamental, que essa pessoa é mais planejadora. Provavelmente essa pessoa seja uma pessoa que tem dificuldade de executar. E aí, dentro da sessão de destrave, a gente vai abordar isso. Olha, entendemos que você tem um perfil comportamental assim, assim, assado. Como que isso apresenta no seu dia a dia? O que você identifica de dificuldade? Quais são as vantagens que esse perfil tem? Quais são as desvantagens? Porque a gente vai auxiliando a pessoa dentro disso também. Então, vamos pensar que essa pessoa tem um perfil mais planejador, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade de comunicação. Então, você sente dificuldade na comunicação, você sente dificuldade de se expor, você sente dificuldade de executar? Ah, tenho. E aí a gente vai ajudando a pessoa aí também dentro dessas dificuldades que ela tem, ou muitas vezes entendendo quais as ações ela pode fazer para melhorar esse processo. Então, de repente, você vai delegar aquilo que você não tem tanta habilidade. E tá tudo bem, gente, você não ter todas as habilidades. Lembra do que eu trouxe dos seus pontos fortes, utiliza o que você tem a seu favor aí. Mas talvez algumas coisas você vai precisar delegar. Então, o resultado desse teste, ele auxilia muito nesse quesito. Depois, a gente fez o mapeamento do teste de comportamental, das dificuldades, das crenças, a gente vai ajudar você a reestruturar. Né? Porque também, poxa, identifiquei isso, Bia, e agora, o que eu faço? A gente vai auxiliar você também, a gente auxilia, né, dentro da sessão de destrave, nessa reestruturação cognitiva. A gente faz um cartão de enfrentamento, para quem não sabe, é uma técnica da TCC, que é você escrever, então a gente auxilia ali o médico a fazer um cartão de enfrentamento para que ele vá desafiando até esses pensamentos, essas crenças limitantes, refletindo por uma outra vertente. Então, muito do que eu trouxe aqui de questionamentos é o que a gente faz em sessão de destrave. Depois a gente vai fortalecer isso, né? Porque você que está me ouvindo aqui, você não é só o seu pensamento negativo, você não é só a sua crença limitante, você também tem vários pontos positivos que você pode explorar. E aí a grande ideia, até no final dessa sessão, é que você consiga ali em sessão reconhecer tudo aquilo que você já tem de muito bom. E aí, para finalizar, a gente ajuda o mentorado ali, o médico, a fazer um plano de ação. Com tudo que você aprendeu, ouviu aqui, com tudo que a gente conversou, o que você se sente impulsionado
a estabelecer como meta, né? E aí, como estamos numa mentoria de marketing digital, muitos trazem até essa dificuldade de exposição, né, no Instagram. Bia, mas eu trabalhei 30 anos da minha vida sem me expor nas redes sociais e agora eu vou ter que pôr. E aí, no final, essa pessoa, bom, eu vou estabelecer como meta que eu vou começar a me expor aos poucos, eu vou executar aquilo que o time me passou, então eu vou colocar aqui como meta que eu vou me cuidar, que eu vou olhar, ter esse olhar, né, diferente para mim. Enfim, bem resumido mesmo, seria essa a estrutura da sessão de destrave que os seus mentorados hoje têm ao entrar no CRM Black. Muito bom. E com essa sessão de destrave fica o meu compromisso de cada vez mais atentar e trazer ferramentas e tudo aquilo que é possível para a gente trazer para ajudar esses médicos psicologicamente. Eu quero ser um agente, e isso é uma coisa que eu trouxe para o meu time. Eu falei, 2025, a gente faz as nossas reuniões aqui de time, de todas as 4 empresas que eu tenho, no comitê eu trouxe isso, que 2025 é um ano que a gente vai conversar e tentar trazer cada vez mais ferramentas para ajudar psicologicamente, não só o nosso cliente, mas aquele médico que precisar. E que bom que você está aqui para ajudar a gente. Bia, vou começar aqui com as últimas perguntas, que elas são mais rápidas, então são respostas mais concisas e também perguntas mais rápidas de serem feitas. Uma rotina que a Bia tem, que se você pudesse passar, olha, médico, se você implementasse o que eu implemento na minha rotina, uma coisinha aqui já ajudaria você, ou psicologicamente, ou fisicamente, ou aquilo que seja, para ele ter uma vida mais feliz. Olha, mindfulness, praticar mindfulness, para quem não sabe, é como se fosse uma meditação, mas aqui na psicologia a gente chama de mindfulness, que é você colocar, tem no YouTube vários, tá? 5 minutinhos ali todos os dias, porque isso vai ativando o seu consciente. Então, se eu pudesse deixar uma dica para você incluir nessa rotina, gente, 5 minutos vai fazer uma super diferença aí no seu dia a dia. Maravilha. Então, mindfulness. Sabe o que eu faço, né? Fiz 5 minutos antes da gente vir aqui conversar. Hoje eu já faço praticamente não mais só mindfulness, eu faço só a meditação sem ser guiado. Então, 5 minutos antes de ir para a empresa. Você consegue fazer sozinho? Perfeito. Eu faço sozinho. Eu consigo rápido, em menos de 5 minutos já consegui entrar num nível ali que eu fico só na respiração mesmo. Eu não sei psicologicamente como chama esse nível, mas eu entro nele mais fácil. Antes eu precisava de uns 10 minutos, 15, hoje 5 minutos já entra. Não, você já está no nível avançado, mas para quem não está no nível avançado do Vitor, tem vários no YouTube guiados mesmo, te auxiliando. Eu comecei com guiado. Sozinho também dá muito certo. Pois é, eu comecei com guiado há muito tempo. Eu vi que... E tem dia que a cabeça quer te ganhar, né? Não, hoje você está atrasado, não faz. Eu falo, cara, isso é negociável. Tem que fazer, nem que eu chegue atrasado 5 minutos, mas eu prefiro me calibrar do que chegar lá e depois me sentir mal por ter feito alguma coisa que eu deveria ter refletido mais. Muito bom. Vamos lá, Bia, um livro que você leu, pode ser romance, qualquer outra coisa, que você acha que é interessante que o mundo deveria ler? Eu vou falar um hypado aqui. As Armas da Persuasão. A mente milionária. Eu acho que coragem de não agradar, eu acho que faz muito sentido. Adler. A coragem de não agradar e a coragem para liderar também. Como eu estou nesse processo de estruturação de empresa, hoje, graças a Deus, a gente tem equipe. É preciso, muitas vezes, a gente mudar o nosso pensamento, o nosso mindset também para esse lugar também, né? E muitos médicos, fica a dica também, porque muitos médicos precisam aprender esse lugar de líder também para conduzir sua clínica, para crescer seu consultório. Então, fica essa dica também, bem interessante. Maravilha. E uma maneira de celebrar suas vitórias? O que é que você anda fazendo quando você tem uma pequena vitória? Bom, eu tenho algumas semanais, toda semana eu anoto o que eu consegui vencer, mas eu e meu marido, a gente tem um ritual aqui. Hoje meu marido trabalha comigo na minha empresa, então é uma grande vitória, inclusive. Total. E a gente combina todo mês, a gente sai para jantar, a gente sai para comemorar os resultados que a gente teve, se foi bom, se foi um pouco mais difícil, mas não importa qual foi o resultado, a gente sai para comemorar e também ter esse momento de distração. Que maravilha. Eu vejo que as coisas não podem acontecer ao acaso. Não, eu tenho lá uma agenda todo mês que eu saio para comemorar. É igual eu teve uma época que eu fiz com a minha esposa, logo depois que voltou a pandemia, que a gente tinha toda semana o jantar das quintas-feiras, que era desligar o celular,
deixar filho com quem tinha que deixar e curtir só nós dois. Foi muito bom. Quero retomar isso aí. Que bom que você É trouxe verdade, precisa disso, né? Senão a gente fica só imerso nesse lugar de trabalho e esquece. Aí lembra que eu falei de se colocar na agenda. A gente é um exercício, tá, gente? Se colocar na exercício. agenda. Não é Cronograma. fácil. Às vezes a gente vai deixando outras coisas tomarem conta, mas ter esses momentos assim de comemorar é muito importante. Maravilha. Uma pergunta que eu deixei de que eu não fiz e que você, se estivesse entrevistando, faria, e qual a resposta dela? Eu faria a pergunta da questão do marketing digital. Eu acho que é uma dor assim dentro, não diria que é uma super dor, tá? Mas é uma dificuldade que os médicos ainda têm. E aí eu posso dar a resposta? Tá? A grande dificuldade que o médico tem de se expor nas redes sociais hoje é pensar, meu Deus, e aquele professor que me deu aula no meu doutorado, o que ele vai pensar? Será que eu vou falar alguma coisa técnica que é errada? Ou será que as pessoas vão pensar que agora eu tô me vendendo, sabe? E aí entra muito naquele medo do julgamento que eu trouxe, mas eu queria dar uma dica assim, bem descontraída até, eu queria que vocês soubessem, gente, de uma pessoa que atende desde quem está começando até quem já está nesse processo de ser professor de doutorado, já está, né, com um consultório bem consolidado, essa pessoa também está com medo do julgamento, ela também está com medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, resumidamente, não deixe que o seu negócio expanda, né, não deixe de expandir seu negócio, seu consultório por esse medo. E aí, uma outra questão que é muito importante vocês refletirem, eu assisti um talk esses dias de uma outra psicóloga incrível, inclusive, e ela falou que a gente só rumina uma crítica quando é uma crítica que a gente mesmo já pensa sobre nós. Então, Que você nunca legal, vai hein? ruminar algo que você já não pense sobre você, tá? Então, reflita nisso, né? Por que você está se deixando abater? Por quê? E aí, na grande maioria das vezes, são só hipóteses, né? Ai, meu Deus, que vão pensar. Tá bom, as pessoas vão pensar de qualquer forma. Né? Você fazendo ou você Sim. não fazendo. Aquele professor que você está com medo do que vai pensar sobre você, ele também está com medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, não se trave por isso, tá? Eu sei que é um processo. Comece se expondo aos poucos, da maneira que for mais confortável, mas não deixe que essa linha de raciocínio te limite. Maravilha, Bia. O medo, o receio e a insegurança todo mundo tem. A diferença do grande e pequeno é que o grande enfrenta, o pequeno ele se acovarda nele. Ou deixa de agir. Maravilha. Minha cara, seguinte, já vou te agradecer aqui. Foi uma aula aqui de saúde mental. Você como psicóloga e aqui dentro do CRM Black tem feito esse trabalho de maneira incrível. Então, meu muito obrigado em nome dos nossos mentorados, em nome do Grupo Médio Celebridade, tudo que você tem feito pela gente, porque é uma contribuição ímpar na sociedade esse trabalho. E, para finalizar, deixe o seu recado final para todo mundo que vai ouvir a gente daqui 10 anos dirigindo um carro preocupado, pensando os seus pensamentos negativos ou se autoflagelando por pensamentos. Que recado final você deixa para a gente? Bom, primeiro queria te agradecer mais uma vez. Gente, o Vitor é extremamente comprometido com a saúde mental de todo mundo que trabalha com ele, de todo mundo que ele tem ali no seu vínculo. Eu lembro que quando a gente fez a nossa reunião, você fez questão de fazer a sessão de destrave e ele foi extremamente engajado, eu fiquei super preocupada. Eu falei, meu Deus, ele não vai falar nada aqui na sessão. E ele foi super engajado, porque ele realmente queria saber se aquele serviço seria um serviço bom para os seus mentorados. Então, ele é extremamente comprometido. E mais uma vez, obrigada pela confiança em mim, na minha equipe. Eu acho que esse recado mesmo que eu trouxe até do digital, não se limite, né? Não se limite pelo medo, pela insegurança, porque isso faz parte, a gente vai se sentir inseguro, a gente vai se sentir com medo, mas pense aonde onde você quer chegar, se faz sentido você se manter nesse lugar que você está hoje. Pense aí na qualidade de vida que você quer, no tempo que você quer ficar com seu filho, e aí com certeza você vai ser muito mais impulsionado a executar e dar os passos que você tem. E não pense no 100%. Tem um livro, olha, podia ter indicado ele, esqueci. Se chama Hábitos Atômicos, provavelmente Sim. você já leu, que ele fala do 1%. Então, não se preocupe em você ter tudo pronto da noite para o dia, porque isso não vai acontecer. Muitas vezes a gente não vai ter nenhuma casa pequena, a gente vai ter um bloco.
Então, pense no bloco que você quer. Hoje eu vou colocar esse bloco, amanhã eu vou colocar esse outro bloco. Quando você menos esperar, a sua casa vai estar construída, tá? Mas não se trave ao pensar aí em tudo perfeito, em tudo feito, porque isso só vai te travar. Tá? Então, pense nesse 1%, nesse bloquinho que você pode assentar aí para construir a sua casa.